Esse capítulo, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo João, ele começa falando uma palavra de conforto para os seus discípulos e que serve também para nós nos nossos dias, para que eles não desesperassem, porque na casa do Pai há muitas moradas. E ele continua falando, e chega no verso 25, ele diz: eu tenho dito isso estando ainda convosco, porque quem conhece a história de Cristo sabe que Cristo veio ao mundo, nasceu, cresceu. Em determinado momento ele escolheu ali os seus discípulos e as pessoas o seguiam por onde ele ia. Ele realizava prodígios, sinais, maravilhas, e além de tudo isso ele ensinava as pessoas. Uma das maiores partes do tempo do ministério de Cristo foi ensinando as pessoas, ensinando-as o Evangelho, ensinando-as o caminho da salvação. Se você pega Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Em outras traduções fala que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz mais, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Só há descanso para a nossa alma quando nós estamos servindo a Deus. Só há descanso para a alma de qualquer pessoa quando ela está no caminho da salvação, no caminho que leva para a vida, que é Cristo Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. E o próprio Cristo, nesse capítulo que nós lemos, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele diz isso, ele está excluindo todas as possibilidades de salvação por outros meios. Ele exclui a possibilidade de salvação por mérito humano. Por quê? Porque se o mérito fosse humano, a glória seria do homem. Por isso que você vai ler Efésios 2:8, e lá está escrito: pela graça sois salvos. Não provém de vós, é um dom de Deus, é a graça de Deus, é um presente de Deus. E nós sabemos que a palavra dom, lá em Efésios 2:8, ela significa presente, algo que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, o descanso eterno ao lado do Senhor. No verso 26, ele vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho mandado. Quando ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, não é as matérias da escola, não é matemática, não é as coisas do cotidiano. Ele vai nos ensinar as coisas concernentes à salvação. O Espírito Santo ensina aquilo que é necessário para a sua salvação. Por isso que você vai encontrar pessoas analfabetas e que são salvas. Por quê? Porque para a salvação não exige escolaridade. Deus salva todas as classes de pessoas, desde que elas desejem ser salvas, desde que elas aceitem Jesus como Salvador. Eu conheci um irmão, inclusive pai do pastor Ronaldo. Ele era analfabeto, mas ele pregava a palavra. Ele pedia para alguém ler, ele falou: meu irmão, lê aí para mim. Você lia a palavra e ele explicava e pregava, cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele te capacita para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Ele dá o ensinamento necessário para a vida eterna, dá o ensinamento necessário para a salvação da alma, que toda pessoa, para ser salva, precisa de Cristo Jesus. E o Espírito Santo é o único que pode levar uma pessoa até Cristo Jesus. É o único que pode convencer o pecador que ele precisa de Cristo Jesus. Não é o intelecto do pregador, não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria, é o poder que vem do alto, que vem do Senhor Jesus, quando Ele envia o Espírito Santo. Por isso que nós, nesses dias que nós estamos vivendo, nesse tempo de frieza espiritual que nós estamos vivendo, precisamos mais do que nunca do poder do alto. Você precisa mais do poder do alto do que de dinheiro.
Nós precisamos mais do poder do alto do que as coisas materiais. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de uma unção poderosa do Espírito Santo para nos levar aos hospitais, para nos levar aos cativos, para nos levar aos perdidos. Porque uma das vontades de Deus é que as pessoas sejam alcançadas pela igreja do Senhor. E você é a igreja de Deus. Eu sou a igreja do Senhor. Então o Espírito de Deus, ele vai agir por meio da igreja. Então quando você orar a Deus, visita o presídio, você está orando errado. É você que tem que visitar. Ah, Deus, visita o hospital. Você que tem que visitar o hospital. Você deve orar e falar: Deus, me dá sabedoria para eu ir e fazer a tua obra. Manda o teu Espírito sobre mim para que eu possa fazer a tua vontade. É assim que nós devemos orar. Clamar a Deus para vir sobre nós e nos capacitar com poder. Abra a Bíblia em Atos 1, versículo 8, se você puder. Atos capítulo 1, no versículo 8. E lá está escrito: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa é uma promessa para a igreja de Deus. Essa é uma promessa para o povo de Deus. Receber poder do alto para testemunhar Cristo Jesus, para anunciar Cristo Jesus, para levar somente esta palavra, que é a palavra do próprio Cristo Jesus. E também Mateus capítulo 28, no versículo 18 em diante, ele vai dizer: me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e anunciai o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E para terminar, Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está disposto a fazer a obra de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, Ele estará com você. É promessa de Deus. É uma das maiores promessas do Senhor. É estar conosco, é estar com você, é estar comigo, é estar com a igreja dele. Glória seja dada a Cristo. Nesse mesmo texto que nós lemos, ele diz: o Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veio sobre os discípulos e os fez lembrar tudo o que Jesus tinha ensinado. E hoje ele pode vir sobre nós e nos fazer lembrar as palavras que nós estudamos, que nós ouvimos, para que nós possamos pregar para o pecador. E ele venha se arrepender e crer na palavra de Deus e ser salvo também. E está no caminho do Senhor. Verso 27 ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que Cristo dá ao salvo não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. Os acordos de paz do mundo são passageiros, mas a paz que Cristo oferece é uma paz eterna. Primeiro porque é paz com Deus. Romanos 5, versículo 1, ele vai dizer: justificados, agora temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Por quê? Porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, ele vem na vida do pecador, justifica o pecador, e ele agora tem paz com Deus. Agora você pode dormir, deitar em paz, porque o salvo está em paz com Deus. O salvo não é mais um inimigo de Deus. Por isso que existe o ateísmo. O que é o ateísmo? É a tentativa de excluir Deus, de dizer que Deus não existe, que tudo é fruto das leis naturais. Mas não tem como isso ser verdade, porque as próprias leis naturais, elas são governadas pelo próprio Deus. Vento, chuva, sol. Não é São Pedro que manda chuva não, irmão, é Deus. Tem até crente que fala: será que São Pedro vai mandar chuva? É Deus quem manda chuva. É Deus quem manda o sol. Só o Senhor tem poder para mandar em tudo.
Somente Ele tem todo o poder. Então Ele deixou a paz que excede, que vai além de todo entendimento. É essa paz que Ele dá ao teu povo. É essa paz que Ele prometeu à sua igreja. Que nós possamos andar nessa paz. Versículo 28, Ele vai dizer: ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, vocês vos alegrariam que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Primeira coisa, Ele disse: eu vou, mas eu volto. Jesus foi ao Pai. Nós sabemos que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas Ele vai voltar. Ele disse: eu vou, mas eu volto para junto de vós. E aqui nós temos algo interessante, porque Ele vai voltar para buscar a igreja. E aí Ele vem nas nuvens, nos ares. Ele vem nas nuvens, a trombeta soa, a igreja sobe, encontra com Jesus. Depois de 7 anos, chamados de bodas do Cordeiro, que é o casamento simbólico da igreja com Cristo, por isso que a igreja é chamada de noiva de Cristo, nós desceremos com o Senhor para o milênio, um período de 1000 anos de paz na terra restaurada. Glória a Deus. Sabe a Bíblia no livro de Judas? Judas vai dizer isso. Ele fala isso, que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, versículo 14, antes de Apocalipse. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor, ou eis que é vindo o Senhor, com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra o Cristo. Eis que é vindo o Senhor. Então viremos com Cristo para estar aqui na terra durante um período chamado milênio, 1000 anos, em que Satanás estará preso. E vai cumprir a profecia de Isaías 11. Isaías 11:8 fala que a criança vai brincar com o leão e o leão não vai o ferir. Cumprirá essa profecia. Palavra de Deus que vai se cumprir. Versículo 29. Disse: digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus estava advertindo os discípulos antes dele ir ao Pai, antes dele enviar o Consolador, para que quando ele enviasse o Consolador, eles acreditassem no que Jesus havia dito. E se você ler Atos no capítulo 2, cumpre-se essa promessa. Fala que todos estavam reunidos em um mesmo lugar, no cenáculo, estavam em oração, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e foram vistos entre eles línguas repartidas como que de fogo, e receberam poder do Espírito Santo, e foram capacitados para fazer a obra de Deus, e foram todos cheios do poder de Deus. Irmão, é da vontade de Deus que toda igreja seja cheia do poder de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que nós, todos nós, sejamos cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, como aconteceu em Atos no capítulo 2. E Pedro se levanta no mesmo dia e faz uma pregação da palavra de Deus. E o que Pedro prega? Cristo Jesus. Ele começa a falar de Cristo, que Cristo nasceu, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Poder de Deus. Houve poder de Deus na vida de Pedro. E é esse poder que nós precisamos. Esse é o poder que a igreja precisa. Esse é o poder para acabar com essa frieza espiritual. Poder do alto. Poder do Espírito Santo. Poder que vem de Deus. E detalhe, não custa dinheiro. Então somente orarmos, jejuarmos, entrarmos na presença de Deus com o coração quebrantado, e Ele envia do teu poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo.
e ele nada tem em mim. Jesus já está se despedindo dos discípulos, porque está chegando o momento que ele há de ser entregue por Judas Iscariotes, o qual a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas depois da ceia. No momento da ceia, Jesus estava junto com eles, e o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos na ceia, e a partir dali Judas sai do meio deles, e a Bíblia diz que Satanás entra no coração de Judas. Então Jesus diz: o príncipe deste mundo, que é Satanás, não que ele seja um príncipe, mas porque o mundo o adora, ele fala: o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. O diabo não tem parte com Cristo. O diabo não tem nada com Cristo. Ele não tem nada com a igreja, porque é a igreja de Cristo. Então, nós vemos Cristo falar e anunciar que isso havia de acontecer. E muita gente pensa: então quando Jesus morreu, o diabo está fazendo festa no inferno. Nunca aconteceu isso. Primeiro, que no inferno não tem festa. Segundo, que o diabo não está lá. Nunca aconteceu festa no inferno. Quando Jesus morreu, ele estava vencendo a morte e sendo vencedor sobre o próprio diabo também. Ele estava oferecendo salvação a toda a humanidade, a todo aquele que crê na palavra dele. Isso é o que estava ocorrendo quando Cristo estava na cruz do Calvário. Ele estava consolidando, levando ao final o projeto de Deus, que era que o Filho fosse até o Calvário e morresse e vertesse o seu sangue para salvar a humanidade. Isso que estava acontecendo na cruz do Calvário. No exato momento que Cristo morreu, houve trevas. Se você ler, principalmente Mateus, Lucas, eles vão narrar a morte de Cristo, e eles vão dizer que por um período aproximado de 3 horas houve trevas. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que agora qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso ao trono de Deus, pode ter acesso à presença de Deus, pode ter acesso ao poder de Deus. Você pode ter esse acesso. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10, no verso 19. Lá vai dizer que há um novo e vivo caminho que o Pai nos concedeu. Um novo e vivo caminho. Portanto, lá vai dizer: entremos com ousadia ao trono da graça. Ao trono da graça de Deus, de onde flui misericórdia, de onde flui o amor de Deus. Que nós possamos gastar mais tempo em oração, mais tempo na palavra de Deus, preocupados com as coisas eternas e menos com as coisas materiais, porque são passageiras, são efêmeras, passam muito rápido. E o propósito de Deus é que nós vivamos pensando na eternidade, pensando nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Essa é a vontade de Deus. Versículo 31 para terminar. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Jesus está fazendo tudo conforme o Pai, Deus, o ordenou. Tudo. A Bíblia vai mostrar que Cristo obedeceu toda a vontade de Deus. E esses textos, eles são muito complicados, porque Jesus, Deus e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma unção, a mesma autoridade. Tanto que no texto que nós lemos, na bênção apostólica, fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sempre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos monoteístas. O que é monoteísta? Nós cremos no único Deus, mas é o único Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele está no meio da igreja, e Ele opera no meio da igreja, e Ele age no meio da igreja. E não somente na igreja, mas graças a Deus que o Senhor não está apenas na igreja, no local, mas Ele age em nós e quer trabalhar
através de nós. Fica sob seus pés.